Flamengo não quis nem ficar de enrolação e acionou o plano B. Está com 3 reforços em negociações para reforçar o nosso time. Vamos falar sobre isso, torcedor. Vou falar também da lista dos relacionados, dos jogadores que estão indo lá para Santa Catarina, na cidade de Chapecó, para enfrentar a Chapecoense. Vou falar também do Flamengo, que escolheu o centroavante, que está em negociações avançadas. Fala, nação rubro-negra! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar, deixe o seu like, se inscreva no canal. Muito importante mesmo, seu like e a sua inscrição. Seu like isso não mostra que você vai se manter muito bem informado das notícias que eu vou estar trazendo do nosso Flamengo. Você vai se manter muito bem informado sobre os conteúdos que eu vou estar trazendo do nosso Flamengo. Então, não custa nada, deixa seu like, se inscreva no canal. Você vai assistir o vídeo, vai se manter muito bem informado, não vai pagar absolutamente nada. Então, para me dar a força, faz isso. Também não esqueça de compartilhar o nosso canal e os nossos vídeos para os seus amigos rubro-negros e rubro-negras. Também não esqueça de ativar as notificações para vocês ficarem por dentro de todas as novidades que eu vou estar trazendo do nosso Flamengo. Fez tudo isso? Tamo junto, bora pro vídeo. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui, já falando da situação, vendo a situação da lista dos relacionados, que, gente, a situação aqui é o seguinte: o Flamengo soltou a lista dos relacionados. Então, vou falar os jogadores que estão embarcando lá para Chapecó. Os jogadores são Alexandro, Andreu, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Danilo, Arrascaeta, Diogo Alves, Emerson Royal, Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Varela, João Vitor, Jorginho, Léo Pereira, Lohan, Pedro, Plata, Rossi, Samuel Lino, Saul, Vitão e o Alacian. Esses são os jogadores que estão indo lá para Chapecó. O Arrascaeta está de volta, né? O Flamengo ainda está com alguns desfalques. O Flamengo na verdade está com 6 desfalques, né? O Flamengo não tem o Léo Ortiz, o Flamengo não tem o Paquetá, o Flamengo não tem o Luiz Araújo, não tem o Carrascal. Então, o Flamengo tem muitos desfalques, mas o Flamengo não tem aqui o Luiz Araújo, Léo Ortiz, Paquetá, Léo Pereira, Carrascal e também tem o De La Cruz, totalizando 6 desfalques para essa partida. Meu Deus do céu, o De La Cruz ele foi cortado, ele tem condição de jogo, mas o De La Cruz sempre tem aquela questão do gramado sintético. Ué, Arthur, mas no início do ano ele jogou na fase de grupos muito bem, ele jogou alguns jogos no gramado sintético, mas, gente, é um jogador que jogou, teve muitos minutos na Copa do Mundo. Então, o departamento médico estava olhando com a lupinha assim, ó, um certo risco de ele jogar e ter lesão, mesmo sabendo que ele teve bons desempenhos no gramado sintético, sabendo que ele teve muitos minutos na Copa do Mundo. Ainda o departamento médico com medo e por isso decidiu poupar o jogador. A gente sabe que o Léo Ortiz está se recuperando da lesão, o Luiz Araújo está com a situação lá ele torceu, né, o joelho esquerdo, então ele vai ter que recuperar a situação. O Paquetá também está com a situação na coxa, né, que ele teve a lesão no jogo contra o Japão, ainda no intervalo. Então é uma situação realmente bem complicada. E aí o Flamengo relacionou o Arrascaeta para essa partida, mas dá uma certa insegurança, porque o jogador não joga tem 2 meses. A última partida que ele jogou, se eu não me engano, foi dia 29 de junho, a última partida que ele fez com a camisa do Flamengo. E depois ele não jogou mais. Então, na Copa do Mundo, ele não entrou, ele ficou no banco, mas não entrou em campo com o técnico Marcelo Bielsa. Então, o departamento médico também fica com medo de você colocar um jogador que tem 2 meses que não joga, fica com medo de colocar o jogador e acabar prejudicando o time em competição, em jogos, ou também o jogador ter uma lesão. Enfim, vamos ver o que vai acontecer nessa situação. O Jorge Carrascal está punido pelo STJD, né? Ele teve que cumprir 3 jogos, né, pelo STJD após aquela expulsão contra o Fluminense. E aí ele cumpriu a expulsão, na verdade foi expulso contra oh meu Deus do céu, ele foi expulso contra o Palmeiras, né? E aí ele teve que cumprir o jogo contra o Curitiba. Ele cumpriu um jogo de suspensão contra o Curitiba, ele vai cumprir o jogo de suspensão contra a Chapecoense e contra o São Paulo no domingo. E aí depois ele já volta a estar à disposição do técnico Leonardo Jardim. Vamos ver, né, o que vai acontecer
nessa situação, envolvendo a situação dos jogadores e do departamento médico do Mengão. Bom, vamos mudar de assunto, falar agora sobre a situação, cara, envolvendo a situação da Lubrax, porque hoje o Flamengo anunciou oficialmente a Lubrax de volta ao Flamengo, né? Depois de 25 anos a Lubrax voltou, porque, gente, eu vou ser sincero pra vocês, eu sabia que ela tinha sido patrocinadora do Flamengo há alguns anos atrás, mas eu não entendia, não conhecia muito. Eu dei uma estudada um pouco sobre isso aí, sobre esse patrocinador. Foi um patrocinador muito antigo aqui, eu tenho fotos, inclusive, aqui na época que o Romário estava no Flamengo, então era um patrocinador muito antigo, né? E acabou que ele voltou depois de 25 anos, né? E aí o Flamengo anunciou oficialmente eles que vão pagar 2 milhões a mais do que a Rap Vida paga pro Flamengo, né? A Lubrax vai passar a pagar 25 milhões ao Flamengo. E aí é o seguinte, a Rap Vida, ela ficava aqui, bem aqui, ó, bem aqui nas costas, e aí ela vai agora pro número dos jogadores, e a Lubrax vai ficar no lugar da Rap Vida, que é aqui. Não sei se vocês conseguiram entender o raciocínio. Ó, a Rap Vida, ela era aqui, ó, bem aqui atrás, e aí ela foi pro número dos jogadores, e aí a Lubrax substituiu o lugar dela, que é bem aqui nas costas. Enfim, não sei se tu deve ter conseguido entender direito, mas quando o Flamengo começar a jogar com essa camisa, vocês vão entender o raciocínio que eu estou falando. Graças a Deus ela foi anunciada como novo patrocinador do Flamengo. Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo as negociações. Arthur, mas o Flamengo só não tinha o Almada, como assim? 3 negociações, gente, a situação é a seguinte. Informação que a ESPN trouxe, o Bruno Andrade trouxe, é que o Flamengo está negociando com um centroavante estrangeiro com menos de 26 anos. Vai lembrar que o presidente estendeu uma idade que o Flamengo pode contratar jogadores, porque o Flamengo, hoje em dia, o elenco do Flamengo é considerado um elenco bastante velho, né? O Flamengo tem um elenco de jogadores de 27 anos até 36 anos, então é um elenco muito velho já. E aí o presidente falou que se o Flamengo só vai contratar jogadores até 26 anos. Mas por que o Flamengo contratou o Paquetá então? Gente, eu já falei, o Paquetá, ele foi uma oportunidade. Ele foi uma oportunidade que o Flamengo teve de trazer o jogador estava querendo muito sair de lá, o Flamengo veio e contratou ele. Mas ele falou, foi uma oportunidade, não foi, o Flamengo tava querendo, mas era mais a vontade do jogador. E aí acabou que foi uma oportunidade, o Flamengo não perdeu a oportunidade e trouxe o jogador de volta para o clube. E aí, a situação de informação que o Flamengo está negociando com o centroavante, né, estrangeiro, com menos de 26 anos. Vai lembrar que o técnico Leonardo Jardim pediu um centroavante também, né, para ser o reserva, para realmente ser um cara para dividir a posição com o Pedro, porque o Pedro, ele não tem um reserva, né? Ele também não tem um cara para brigar com posição com ele. Então a informação é que o Flamengo está negociando com esse centroavante. Eu vi muita gente falando do David Romero lá do Tigres da Argentina. Eu não sei quem é. Eu também não gosto de ficar dando especulação quem é. Pode ser que seja ele, pode ser. Pode ser que seja outro, pode ser também, eu não sei. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. A outra situação é que saiu outra informação também, é que o Flamengo está negociando com um ponta direita. O técnico Leonardo Jardim já tinha pedido um ponta direita, o Flamengo no momento só tinha o radar o Luiz Henrique, mas a informação é que o Flamengo acionou o plano B e começou a negociar com outro cara que também não foi revelado. Então o Flamengo está negociando. O que a gente sabe desse cara é que é o seguinte, ele também é estrangeiro e ele também tem menos de 26 anos. Então o Flamengo também não quis nem saber, não perdeu tempo, porque, mano, negociar com o Zenit é muito complicado. O Flamengo já perdeu tanto jogador para negociar com o Zenit, provavelmente o Boto e o Bap ficaram sabendo. O Flamengo já perdeu o Claudinho, o Flamengo já perdeu pro Zenit o atacante Arthur, que jogou no Botafogo, está no São Paulo. O Flamengo já perdeu o Nino, já perdeu o Douglas Santos, já. Cara, o Flamengo já perdeu muito jogador negociando com o Zenit, porque os caras são muito enrolados. De última hora os caras vai lá e pá, bota um valor muito a mais e o Flamengo e o clube não tem jeito. Então o Flamengo, sabendo do histórico que tem de perda de jogadores com o Zenit em negociações, o Flamengo não quis nem saber e colocou em outras negociações. E a informação para completar é que de todas essas 3 contratações, a mais cara vai ser quem? O Thiago Almada. A informação é que essa
A situação do Almada aí pode virar ali em torno de 28 milhões de euros, até 30 milhões, né? Agora, essas contratações do ponto direito centroavante devem ser contratações mais baratas, porque são jogadores que estão, como é que pode dizer? São jogadores com poucos desconhecidos. Enfim, vamos ver o que vai acontecer nessa situação. O fato é que o Flamengo está em negociação com esses 3 caras, vamos ver que vai acontecer. Bom, daqui a pouquinho o Flamengo chega em Chapecó, lá na cidade de Santa Catarina, para enfrentar a Chapecoense amanhã, 9h30 da noite. Torcer que o Mengão consiga voltar a reestrear no Campeonato Brasileiro com o pé no chão, ganhando da Chapecoense. É o que a gente deseja para o nosso Flamengo. Bom, galera, essas são as sumações do nosso Flamengo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Um beijo para vocês, não esqueça, Jesus te ama, falou!